Boa tarde, turma. E aí, tudo bem? Vamos iniciar mais um dia de aula, né? Então, hoje o nosso assunto vai ser... Desculpa. Hoje nós vamos ver discurso direto e discurso indireto e também... Hoje a gente vai ver que nós podemos usar um texto, numa crônica, um desses discursos, certo? Então, nós vamos ver o que são discursos diretos e o que são discursos indiretos e vamos ver os exemplos, certo? Discurso direto é quando são as personagens que falam, o narrador interrompendo a narrativa ao colocar em cena e cede-lhe a palavra, ou seja, o narrador vai falando, aí o personagem mesmo é quem fala. Nós temos um exemplo aqui. Por que veio tão tarde? Perguntou-lhe Sofia, logo que apareceu à porta do jardim em Santa Teresa. Depois do almoço, que acabou às 2 horas, estive arranjando uns papéis, mas não é tão tarde assim, continuou Rubião, vendo o relógio. São 4h30. Sempre é tarde para os amigos, replicou Sofia em ar de censura. Então, você viu que aí foi usado o discurso direto, onde o personagem fala e o narrador, ou seja, o narrador é quem cede-lhe a palavra. Aí nós temos o discurso indireto, não há diálogo. O narrador não põe as personagens a falar diretamente, mas faz-se o intérprete dela, transmitindo ao leitor o que disseram ou pensaram. Ou seja, aqui no discurso indireto, o personagem não fala. Vamos ver aqui um exemplo. A certo ponto de conversação, Glória me disse que desejava muito conhecer Carlota e perguntou por que não a levei comigo. Ou seja, não tem um diálogo como no discurso direto, né? Aqui eles têm um diálogo e o narrador vai cedendo a fala aos personagens. Já aqui não, já é um discurso onde o narrador não põe os personagens a falar diretamente, mas faz o intérprete dela, transmitindo ao leitor o que disseram ou pensaram. Aí nós temos o discurso indireto livre, forma de expressão que, ao invés de apresentar a personagem em sua voz própria, discurso direto, ou de informar objetivamente o leitor sobre o que ele teria dito. O discurso indireto aproxima narrador e personagem, dando-nos a impressão de que passam a falar em uníssono. Vamos ver aqui um exemplo. Que vontade de voar-lhe veio agora, correu outra vez, com a respiração presa. Já nem podia mais, estava desanimado. Que pena, houve um momento que esteve quase, retirou as asas e estraçalhou. Só tinha beleza, entretanto, qualquer urubu, que raiva. Ana Maria Machado. Pronto. Aí o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. Eu entrei nesse assunto porque vocês poderão, na crônica, usar um desses discursos.
certo? Ou discurso direto, ou discurso indireto, ou discurso indireto livre, tá certo? Então, o que é que vocês vão fazer hoje? Vocês vão escrever uma nova crônica sobre algum acontecimento interessante, vivenciado durante um isolamento social, que é o que nós estamos vivendo hoje. Vocês lembram que na outra aula que eu falei sobre, nós falamos sobre as Olimpíadas, que nós lemos, eu apresentei para vocês um texto sobre o novo normal. Lembra? Pronto. Aí hoje vocês vão fazer sobre algum acontecimento interessante vivenciado durante o isolamento. Agora, eu vou pedir uma coisa a vocês. É um texto, minha gente. Um texto não é 2 linhas, não é 3 linhas. Vocês sabem que uma crônica, qualquer texto é o quê? O início, que é a introdução, o meio, que é o desenvolvimento, e o fim, que é a conclusão. Como é que você vai fazer um texto de 3 linhas com esses 3 itens? Não tem condição, tá certo? Então, o tema de vocês vão fazer o quê? Algo que vocês vivenciaram ou estão vivenciando durante o isolamento. A coisa que aconteceu interessante, será que não tem nada de interessante com vocês? Não é obrigado a ser interessante, pode ser algum acontecimento, certo? Assim, aí nós temos aqui uma observação. Lembrando, como toda narrativa, a crônica apresenta os elementos esperados. Acontecimentos a ser narrado. Aí tem o narrador, que pode ser, o narrador pode ser o personagem, ele pode fazer parte da crônica ou não, né? Quando ele faz parte da crônica, essa crônica vai ser narrada em quê? Em primeira pessoa. Quando não, vai ser narrada em terceira pessoa. Tem que ter personagem, desenrolar da narração, ou seja, o enredo, o conflito e uma finalização, como eu falei para vocês. Nessas atividades, vocês poderão escolher a forma de discurso com a qual se sentem mais à vontade. Vocês podem escolher o discurso direto, o discurso indireto ou o discurso indireto livre, certo? Se entenderam? Se vocês não entenderam, podem me perguntar que eu estarei à disposição. Mas lembrando que a crônica, um texto, é qualquer texto, não é só uma linha, nem 2 linhas, nem 3 linhas. Vocês têm que usar a imaginação de vocês. Tá bom? Então, boa tarde e até a próxima aula. Estou esperando as devolutivas. Qualquer dúvida, podem me chamar. Sim, lembrando, ó, sinais de pontuação. Vocês sabem que um texto, sem os sinais de pontuação correto, não tem coerência. Então, vocês têm que pensar em tudo isso, tá bom? Tchau.